Boa noite, irmãs, graça e paz. Que alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite. Eu estou muito, muito feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Aline. Eu sou líder do Ministério Infantil, aqui do Ministério Petra. E hoje eu recebi esse convite de estar aqui da nossa pastora Renata. Ela não pôde estar aqui conosco hoje, então ela me incumbiu dessa tão preciosa missão de estar aqui com vocês nesse bate-papo incrível, que eu creio que vai edificar muito a sua vida, que você vai trazer coisas novas a você, porque hoje eu vou estar aqui com mulheres maravilhosas de Deus. E eu quero agradecer, vamos esperando, vamos entrando. Aproveita, deixa o seu joinha no vídeo e compartilha também, irmãs. Vamos compartilhar, vamos compartilhando com as amigas, com a família, para que nós possamos estar juntas aqui neste momento tão especial. Vou dar um tempinho, você ir entrando, vai chamando as outras irmãs para estar aqui conosco. Há algumas semanas eu já estive aqui e fiquei muito feliz de participar desse momento, né, um momento muito especial. E vai ser mais especial ainda, né, irmãs, quando nós estivermos reunidas, né? Eu não vejo a hora desse momento chegar logo, né? Eu estou com saudade. Acho que há um mês atrás, foi um mês, Andressa, nós tivemos nosso culto, né? Foi maravilhoso aqui na congregação. Então, eu creio que nesse tempo o Senhor está nos fortalecendo, né, para que logo nós possamos estar juntas, e eu creio que vai ser tudo realmente diferente. Irmãs, já compartilhou o link do nosso papo de hoje? Vocês estão entrando, vão dando sua boa noite. Eu não estou acompanhando aqui os comentários, mas a Andressa ela vai passando para a gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, tiverem alguma pergunta. Eu quero agradecer também a Andressa desde já, que está aqui conosco, que cuida de tudo para que nós possamos estar aqui, irmãs. Para que a gente possa estar aqui, tem todo um preparo, né? E ela está sempre aqui nos ajudando. E nessa noite, nós vamos falar sobre uma mulher incrível da palavra de Deus. Uma mulher cheia de fé, uma mulher com uma história, irmãs, incrível. E hoje, lendo sobre ela em casa, orando, como eu pude perceber, irmãs, sobre a história dela, como nós temos coisas parecidas com a história dessa mulher incrível. Hoje nós vamos estar falando sobre ela, e se você tiver alguma pergunta, se você quiser deixar algum comentário, acrescentar alguma coisa no nosso bate-papo, você é muito bem-vinda para isso, viu? Olha, nós vamos falar sobre essa mulher que ela teve mais espaço na Bíblia do que qualquer outra mulher. Existe um capítulo inteiro falando sobre a sua vida, sobre a sua morte. Ela é a única. Vocês vão saber. A hora que eu contar, quem vocês acham que é? Coloca aí. Já vai colocando aí quem que vocês acham que eu estou falando nessa noite. Já tem alguma ideia aí, Andressa? Olha só, quando eu contar aqui sobre isso, vocês vão acreditar, já vão saber na hora. Ela é a única esposa mencionada entre os heróis da fé. Sua experiência com maternidade alternou sentimentos como vergonha, inveja e alegria e êxtase. Mesmo ela pecando, Deus continuou firme naquilo que Ele prometeu para ela. Que ela seria mãe de nações. Tem alguém falando, aí Marcela falou que é Ruth. Beijo, Marcela, mas não sei, vamos ver, né? Ela é um exemplo de humildade e submissão ao marido e um fervoroso compromisso ao cuidar de uma geração. Bom que eu vou vendo aqui. E aí, irmãs, quem será? Ela é um exemplo de humildade, submissão ao marido e um fervoroso compromisso ao cuidar das gerações seguintes.
Quero... Ah, Tânia Gomes, Sara, isso mesmo! Hoje à noite nós vamos falar sobre essa mulher incrível. Quero mandar um beijo para todas as irmãs que estão aqui participando. Um beijo para todas. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Irmãs, e para esse bate-papo, para essa conversa tão especial, eu quero chamar aqui duas mulheres incríveis, amigas, servas de Deus, a pastora Patrícia e a pastora Silvana. Elas vão falar com vocês. Boa noite, irmãs, a paz do Senhor. Estamos muito felizes de estarmos aqui juntas para falar dessa mulher incrível e receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar essa noite. Amém? Boa noite, irmãs, a paz. Beijo para todas vocês. Estou com muita saudade. Viu, irmãs? Hoje vai ser um bate-papo muito especial. Compartilhe. Chame as amigas para estar aqui com a gente nessa noite. Está sendo ao vivo. Eu sei que vai ser gravado, às vezes, né, muitas... mas agora a gente está em quarentena, né, irmã? Então, assim, difícil quem está ocupado, só quem está trabalhando, às vezes é um ou outro só, né? Mas chame as irmãs para compartilhar, para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que esse momento vai ser... além de especial, vai ser edificante, vai ser uma conversa sobre transformação, sobre regeneração, sobre fé, sobre esperança. Então, vai ser incrível. Vamos começar. Nossa, né, como eu falei, dei uma introdução sobre a história de Sara, né? Ela foi essa mulher cheia de fé, cheia de esperança, uma mulher que foi grandemente usada por Deus, né? A palavra nos conta tudo isso, mas toda a história tem um antes, né, irmãs? Ela já não começou assim, fervorosa, e já crendo, e já tomando posse daquilo que Deus tinha para ela. A palavra de Deus nos revela que Sara passou por um período de transformação, né? Que antes de ser Sara, ela era Sarai. E ela, sendo essa mulher Sarai, ela tinha algumas características, né, que pertenciam àquela antiga mulher, né? Nós vamos falar um pouquinho desse antes para poder começar a falar tudo o que Deus fez através da vida dela. Então a palavra nos diz, né, que ela não se chamava Sara, mas ela se chamava Sarai. E Sarai, irmãs, ela tinha aspectos na vida dela de uma mulher que não era transformada, né? Ela não era regenerada. Por mais que ela obedeceu junto com o marido dela, né, a ordem de Deus, aconteceram muitas coisas durante esse caminho, né? E a Sil vai comentar aqui um pouco conosco sobre os aspectos da vida dela, de Sarai, que não eram transformados. Sarai, antes dela tomar posse da promessa de Deus, né, para a vida do marido dela e dela, ela tomou algumas atitudes de uma mulher não transformada. Ela foi uma mulher precipitada em algumas atitudes. Ela foi uma mulher incrédula. Ela não creu assim no momento que Deus colocou a promessa na vida dela e do marido dela, ela foi incrédula. Ela não acreditou que ela poderia ter um filho, né? Mesmo Deus falando com o marido dela. E ela praticou algumas atitudes de maldade também, né? No decorrer da história dela, ela, nessa precipitação dela de tomar algumas atitudes, vieram as consequências. E ela praticou algumas atitudes de maldade, né? Então, eu creio que foram essas características que mais marcaram, né, a história dela. Quantas vezes, né, Sil, nós, assim como Sarai, temos essas atitudes também nas nossas vidas, né? Que você
pensa sobre isso? Olha, eu creio que na atitude, por exemplo, de ser precipitada, né? Quando nós somos precipitadas em algo que Deus coloca na nossa vida, muitas vezes nós não temos a paciência de esperar no Senhor. Daí, junto com essa precipitação, já vem a insegurança e incredulidade, que está junto ali, né? Quando a gente não crê em algo que o Senhor colocou para nós, mostrou para nós, para nossa vida, nós somos precipitadas, né? Nós queremos fazer com as nossas próprias mãos e daí nós saímos do propósito, né? Nós não deixamos Deus agir, né? Sim, nós saímos do propósito que Deus tem para nós, que é um plano perfeito que Ele tem para nós, né? Deus tem algo perfeito para nós e muitas vezes a gente nessa precipitação a gente atrasa a nossa bênção, pode trazer consequências mais para frente que depois a gente tem que consertar para que a gente possa trazer de volta a bênção do Senhor para nossa vida. Verdade. Irmãs, isso que a Sil falou é algo totalmente incrível, né? Essa visão de perspectiva que nós temos que ter de quem era essa mulher antes dela ser tocada pelo Senhor, né? Ela tinha todas umas características. Então, nós precisamos começar a identificar essas características para que nós possamos não cair nas mesmas situações, né? Porque hoje nós somos conhecedoras da palavra, nós conhecemos, então nós precisamos aprender com essa história, né? A como ser e como não ser. E a Sil, ela tocou aqui em algo muito especial sobre precipitação, né? Quantas e quantas vezes Deus fala algo conosco, Deus nos mostra, Deus revela, e nós não sabemos esperar. E isso também aconteceu, né, irmãs, com Sara. E teve toda uma situação, assim, nós vamos falar assim que teve um rolo, né? No meio dessa história toda teve um rolo, teve uma confusão, teve um auê. E esse auê, irmãs, não foi bom. E a Patrícia vai falar um pouco conosco agora sobre o perigo de tomar decisões precipitadas. Boa noite, irmãs. Estudando, né, a história de Sara, a gente percebe ali que, no determinado momento, como a Sil falou, ela não cria que aquilo ia acontecer. Eu acredito que ela ficou esperando por um tempo e chegou uma fase que ela deixou a ansiedade tomar conta, deixou o desespero. Porque é um processo, né? Passamos, né, por processos. E aí Deus vai... eu creio que para recebermos as bênçãos, nós precisamos estar preparados. Então Deus vai preparando, você precisa disso, disso, disso. Só que muitas vezes a gente está com o ouvido tapado e a gente só olha para a circunstância, está lá na correria do dia a dia, trabalhando e buscando e querendo as coisas que a gente almeja. E aí a gente fala, nossa, mas até agora não aconteceu nada. Talvez até não tenha acontecido, talvez Deus tenha dado a promessa para acontecer antes, mas você não deixou Ele tratar, Ele trabalhar, e aí o negócio está demorando. Aí você fala assim, não, então peraí que eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer do meu jeito, né? Vou dar um jeitinho, vou fazer. Como ela fez, né? Porque ela não esperou, não foi sábia. Como você acha, Patrícia, como foi para Sara quando ela ouviu aquela promessa, né? Porque a palavra de Deus, irmãs, fala que Sara era estéril. E ser estéril naquela época era um motivo de muita vergonha, né? Era algo muito ruim, era desonra, né? Ela não ia poder dar continuidade na descendência dela. Então a palavra já fala lá em Gênesis, se não me engano, 11, né, que Sara era estéril. Como você acha, Patrícia, que foi para ela, sabendo que ela era estéril, ouvir isso do marido dela? Eu acredito que foi um misto, né, de emoções. Eu acredito que ao mesmo tempo que ela pensou assim, nossa, então quer dizer que Deus vai mudar a minha história? Quer dizer que eu vou ter um filho, as coisas vão mudar para mim, né? Eu vou ser vista como uma mulher respeitada, uma mãe e tal, né? Mas ao mesmo tempo, acho que ela começou a pensar assim, não, mas eu já sou velha demais, né? Olha o meu corpo, né?
Geneticamente eu não posso mais, olha como é que eu tô, né? Olha a minha idade, os meus hormônios, né? As coisas não funcionam mais como antes. Eu tô cansada demais, como é que eu vou cuidar de um filho? Eu tô muito cansada, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou levar essa gestação, né? A minha saúde. Fácil, né? Eu acredito que ela pensou em tudo isso. Eu acredito que sim, ela no momento ela se alegrou. Ela deve ter pensado, Deus, finalmente mudar a minha história. Mas por outro lado, eu acho que pesou mais a parte negativa, que era a parte que ela via, né? Eu estou vendo que o meu corpo está velho, que eu estou mais debilitada, que eu não tenho mais a força que eu tinha antes. Então, eu acho que, será que Deus vai fazer isso comigo mesmo? Né? Será que Deus realmente vai fazer? Eu acho que foi isso. Ela tinha essa dúvida, né? Eu acredito que isso pendeu mais, em vez dela se apegar naquela promessa e tomar posse, né? Ela mesma jogar um balde de água fria nela, falou, mas eu não posso mais, eu acho que eu não vou conseguir. Porque dentro desse contexto, nós começamos falando, né, que teve uma confusão, né, teve um auê nessa história toda, porque teve a relação dela com Agar, né? O que você acha que levou Sara a induzir o marido dela, né, se deitar com a serva e não acreditar? Porque o que você acha, né? O que você olha para Sara? Como você acha? Como ela se sentiu diante daquela situação? Eu acho que ela estava num momento assim de tanto desespero de alma, de que a coisa não acontecia, que ela nem pensou nas consequências, né? Vai que Abraão pudesse se apaixonar, né? Por Agar, vai que ele preferisse ela. Ela nem pensou nisso, não pensou em nada. Ela falou, não, eu quero a minha bênção, eu desejo isso, eu quero isso e a qualquer custo eu vou conseguir isso. Ela se desesperou, né? Eu acredito que foi um momento de desespero. Acho que ela pensou assim, ou vai, porque acho que daqui a pouco eu morro, não vai dar mais para mim aproveitar de mim, não vai sair mais nada, então tem que arrumar outra mulher. Eu acho que foi um desespero. Acho que ela foi tomada por um desespero, além da falta de fé, além dela ter não tá mais crendo na promessa, ela quis ajudar a Deus. Eu acho que pensou assim, né? Como a gente algumas vezes pensa, né? Ai, Deus está demorando tanto, acho que eu vou dar uma ajudinha para ele, já que ele disse que vai dar um filho para mim, né? Um filho, né? Da promessa, o filho que Deus tem a promessa para mim, eu vou ajudar ele, porque de mim não vai vir, então Deus vai me dar um filho através de Agar, né? Eu acredito que o desespero dela fez ela agir dessa maneira. E quantas vezes, né, irmãs, nós, assim como a Patrícia estava falando, né, nós tomamos atitudes precipitadas, né, como foi com a vida de Sara também, né? Ela se precipitou ao receber algo de Deus e não crer, né, naquilo que Deus tinha falado com ela. E quantas vezes nós também nos colocamos em situação assim, né, de não acreditar, de Deus estar falando algo conosco, Deus está nos mostrando algo, está mostrando algo dentro da nossa casa e nós não tomamos a atitude em obediência. E isso ficou marcado na história dela, né? Porque se teve um filho, o marido dela, que era um filho bastardo, né? Que não era o filho da promessa, né? Ismael não era o filho da promessa. Então, nós podemos identificar nessa história, né? Como nós temos que ser confiantes. E aí que tá, né? Quantas vezes também nós recebemos algo e a gente olha muito para as circunstâncias, né? Nós não olhamos com os olhos espirituais. Nós olhamos muito as circunstâncias. Nós estamos vendo, como a Patrícia falou, assim, ela estava vendo o que estava acontecendo ali agora. Então, ela não poderia acreditar. O que vocês acham? Vocês acham que é mais fácil olhar aquilo que Deus está falando e tomar fé e tomar posse? Ou muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias? Quer falar um pouquinho, Sil? Com certeza, muitas vezes nós olhamos as circunstâncias. A nossa situação atual. Deus coloca uma promessa na nossa vida, uma bênção. A gente já olha ao nosso redor. Nossa, Senhor, será que o Senhor vai realizar isso nesse momento que eu estou vivendo da minha vida? Nessa situação financeira, seja Deus falou, você vai fazer uma faculdade. Mas, Senhor, eu não tenho condição de fazer uma faculdade agora. Você vai ter um filho.
mas eu não posso ter um filho agora, eu não quero, ou eu não estou mais com idade para ter esse filho, ou você vai mudar de casa, eu vou te colocar em outra cidade, mas agora eu estou tão bem aqui nesse lugar, como que eu vou conseguir? Eu estou na minha casa, nessa situação, como que eu vou chegar a essa situação que o Senhor está me mostrando? Então, para nós é mais fácil a gente olhar o que está à nossa volta do que acreditar que o Senhor pode mudar a transformação, e quando Ele coloca uma promessa na nossa vida, Ele está ali para abrir as portas, para abençoar e para fazer essa promessa acontecer na nossa vida. Eu creio assim também. A Renata colocou aqui, né, que obedecer é mais que importante, né? Então, assim, obedecer é tudo que temos. Então, assim, quando Deus nos dá algo, assim como Deus para ela também, né? Mas nós cremos que aquilo fazia parte de um processo, né? Como a Paty estava falando aqui, né? Ela passou por um processo, né, Paty? Assim como nós estamos passando também por esse processo. Nós estamos falando aqui, irmãs, sobre alguns aspectos da vida dela, tá? Trazendo um pouco lá no começo, que ela não era essa mulher regenerada, que ela tinha o nome que ela se chamava Sarai, né? Que ela tomou algumas decisões, ela foi conivente com o erro do marido dela, né? Nós estamos trazendo isso porque, assim, esse texto é um texto muito profundo. A história de Sara é algo muito profundo. Então, nós temos muitos aspectos a serem trabalhados. Então, nós vamos trazendo aqui para vocês nessa noite, né, alguns pontos para que nós possamos entender o mais principal de tudo, né? Quem ela era, né? Era uma mulher antes e uma mulher depois. Eu acho que essa é uma das mensagens mais lindas sobre a história de Sara, né? Que ela era uma mulher antes, né? De entender realmente aquilo que Deus tinha para ela, e depois, né? Porque ela passou por um processo, assim como nós passamos também. E dentro desse contexto, né? Ela tomou decisões que foram precipitadas, que ela não deveria ter feito. Sil, o que você acha que, olhando essa história de Sara, qual a identidade dela que precisa ser em nós renunciadas? O que tinha na vida de Sarai, né? E nós precisamos renunciar em nossas vidas. Bem, vendo as características de Sarai, dela ser uma mulher precipitada, vamos para esse contexto. Eu acho que nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor, seja ela qual for para a nossa vida, porque às vezes Deus nos dá uma palavra de bênção, uma palavra que nós vamos passar por provas. Então nós temos que ser obedientes. Diante de outra atitude que ela teve de ser uma mulher que era incrédula, né? Ela não creu na promessa do Senhor. Então nós temos que ter fé, buscar o Senhor, buscar Ele em oração, buscar Ele na nossa vida, seja através de um relacionamento com Ele, ou buscar apoio, né, em outras mulheres, em um aconselhamento, que é muito importante hoje, né? Porque nós não estamos sozinhos, nós somos um corpo. Então é importante quando o Senhor nos coloca algo, uma promessa, e nós estamos orando, nós temos a quem recorrer. Nós temos uma pastora, uma mulher de Deus, a quem nós possamos, uma paternidade, né? Que hoje é importante a gente ter uma paternidade, uma pessoa que está ali acompanhando a gente. Então eu acho muito importante essa parte, que então nós podemos nos regenerar a partir disso. Aquilo que nós éramos, nós podemos mudar nossa situação, buscando alternativas e não deixando que a promessa do Senhor que está em nós, ela passe. Porque o Senhor colocou, e muitas vezes nós falamos, não vou, não quero, não é para mim. E você deixa de viver aquilo que o Senhor colocou na sua vida, que é tão precioso, que é o propósito dele sobre cada uma de nós, mulheres. Né?
Eu creio nisso também, né, Sil? E olhando para a história dela, nós podemos identificar, né, toda essa questão de quem ela era antes, né, irmãs? E quando nós olhamos para isso, nossa, eu estou olhando para Sarai, e Sarai é assim. Sarai não foi obediente, Sarai tomou atitudes precipitadas, Sarai foi conivente com os erros do esposo. Então, assim, a Renata colocou aqui, né, deixar de ser birrenta, né? Ela não creu em quem ela era, né? Em tudo que Deus estava fazendo na vida dela. Em quantas vezes nós também olhamos e nos deparamos com essa situação, né? Então, nós precisamos identificar isso e, com o auxílio do Espírito Santo, pedir a ajuda de Deus para que nós possamos ser transformadas. E falando em transformação, e Deus também fez coisas lindas, né, irmãs, na vida de Sara, né? Acho que não é só um detalhe, não é só o filho da promessa, mas é toda uma história de cuidado e de amor de Deus, assim como é comigo, com as minhas irmãs e assim como é com você que está aí do outro lado também, né? Você pode observar, olhar a sua história e ver todo o cuidado e o amor de Deus. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho. Lá em Gênesis 17, do versículo 16 ao 17, diz assim, que Deus mudou a identidade dela, de Sarai para Sara. Paty, o que você acha que essa transformação, essa mudança do nome dela, de identidade, trouxe para a vida dela? Eu acredito que a partir do momento que ela tomou posse disso, né, ela recebeu aquilo que o Senhor realmente queria trazer para ela, a identidade que ela era em Cristo, né? E ela apresentava ser uma mulher insegura e tantas coisas que a gente mencionou aqui. Ela não acreditava. Eu acho que a princípio ela não acreditava bem em quem ela era em Cristo. Eu acredito que ela pensava assim, mas eu não posso, eu não vou conseguir. E a partir do momento que ela tomou posse dessa nova identidade que Deus deu para ela, ela foi transformada. Tanto é que daí ela acreditou na promessa, ela se uniu a Abraão, fez totalmente diferente, né? Que ela fez da outra vez. Ela acreditou na promessa e Deus fez toda uma transformação. Ela passou a ser uma mulher segura, uma mulher que acreditava. Tanto é que ela é mencionada, né, no livro dos Heróis da Fé. Sim. Então ela passou a crer que se Deus tinha dado uma promessa para ela, se Deus tinha prometido algo para ela, Ele era fiel para cumprir, não importa o que acontecesse, e que ela deveria trabalhar rumo àquilo. Peraí, Deus, é isso que Deus tem para mim? Então é isso que eu vou fazer, eu vou trabalhar em cima disso. Quais as ferramentas que o Senhor vai me dar para mim fazer isso? Aí o Senhor já foi direcionando ela, que é assim que Deus faz com a gente, né? Eu acredito nisso. Eu creio também. E aí ela foi em cima disso, ela partiu para cima disso, ela não ficou mais temerosa, e ela já tinha mais idade quando ela tomou posse. Isso que é engraçado, né? Sim, ela era mais velha. Eu acho que houve um amadurecimento de pensamento e trouxe essa consciência para que ela pudesse ser transformada, e fez toda a diferença, não só na vida dela, na vida de todos. Como você estava falando dessa questão da transformação, né, dessa importância da transformação de Deus em nós. Qual o aspecto que você, olhando para a vida de Sara e de como ela foi transformada, né, teve essa mudança não só do nome, mas de uma atitude, né? Quais são as atitudes que nós devemos ter, assim como Sara? Eu acredito que devemos ser ousadas. Uma das atitudes é tomar atitudes de ousadia, ter ousadia, não ter medo diante de uma impossibilidade, né? Paty, só cortando você um pouquinho, quais também as características de transformação que você acha que nós temos que adotar? Quais são essas características também, né, que
você olhando ela, você pode passar para nós nessa noite. Ela se tornou uma mulher muito forte. A gente vê aí, parece que tem um peso. A gente começa a ver a transformação da vida dela, tem aquele peso. Eu consigo, lendo, eu consigo imaginá-la se tornando Poderosa, né? Ousada. Então, se a gente tomar posse disso, dessa força que o Senhor já nos deu, nada pode nos derrubar. Dentro daquilo que o Senhor nos mandar fazer, sempre em obediência. Ela se tornou também uma mulher obediente. Então, sempre em obediência, tomar posse dessa força, dessa ousadia e caminhar rumo à bênção que o Senhor tem para nós. Irmãs, e falando sobre esse aspecto, né? Em casa, hoje, quando eu estava orando e estava observando, né, sobre a história de Sara, foi isso que eu falei para vocês. Algo que marca muito forte na vida dela é sobre essa transformação, né? De uma mulher para outra, de uma identidade para uma identidade de filha, né? De uma identidade de filha, uma identidade de serva de Deus, né? Hoje nós podemos observar essa história e tomar para nós como para termos identidade de filha de Deus, né? Amadas do Pai. Sil, fala mais um pouco sobre as características para nós, sobre essa transformação em nós, quando nós entendemos quem nós realmente somos, né? Porque eu acho que um grande processo, né, para você ter uma mudança na sua vida é entender quem você era e quem você é hoje, né? O que Deus está fazendo através da sua vida hoje. E muitas vezes, a irmã ali, eu não lembro o nome dela, ela falou, né? Todos nós temos um pouco de Sara, assim, todos nós somos Saras. E o que mais nós precisamos tomar, irmãs, posse dessa história, é sobre a questão, assim, de uma mulher de ser transformada, né? De ter essa posição. Fala-se pra gente um pouco das características do que é ser filha de Deus, dessa posição, dessa nova identidade em nós, dessa transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Amém. É maravilhoso. É libertador. Quando nós descobrimos quem Deus é na nossa vida e que nós somos filhas e nós tomamos posse dessa verdade na nossa vida, nós nos tornamos mulheres corajosas, ousadas, perseverantes. Nada nos para, sabe? Nós podemos passar por lutas. Passa o dia, nós acordamos e começamos e perseveramos com fé e não desistimos. Mesmo que venham as circunstâncias, nós cremos nesse Deus, nesse Pai que cuida da gente, e nós nos tornamos mulheres imbatíveis. E isso tem que ser buscado de dentro de nós, sabe? Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta sempre nos falam, você é uma bênção, você é vencedora, você é uma mulher de Deus. Mas se você não crê e não tomar posse disso, você não consegue. Sim.
Então isso é importante, você crer que você é filha, que você pode, que nada pode te Irmãs. parar. Isso é maravilhoso, irmãs. Eu posso ter o testemunho meu, que Deus fez coisas grandes comigo e eu creio que a cada dia Ele vai forjar meu caráter para uma mulher no propósito que Ele quer. E Ele pode fazer isso com Nossa, você. Deus. Eu creio que Ele pode fazer com cada uma de nós, porque cada uma de nós também, irmãs, temos um caráter, uma característica diferente. Que Deus Individuais, quer né? usar, que Deus quer usar. E o mais importante, quando nós somos curadas, nós podemos curar outras mulheres. Nós podemos ser luz para aquelas que estão à Curadas nossa para volta. curar, né? Amém? Eu creio que Deus tem esse propósito, né, na nossa vida. Amém, glória a Deus. Irmãs, enquanto a Patrícia estava falando, eu cortou um pouquinho o microfone. Então, nós vamos voltar um pouquinho sobre o que ela estava falando. E eu tinha perguntado para ela, né, qual que é a importância da transformação de Deus em nós, né? Quais eram as características que Sara adotou na vida dela. Paty, você volta um pouquinho para falar sobre o que você estava falando? Vai falar. Então, irmãs, eu falei que Sara, quando ela tomou posse, né, de quem ela era em Deus, ela se tornou uma mulher muito forte. Ela tomou posse, né, dessa força que vem de Deus, né, na vida dela. Ela tomou posse da ousadia, ela se tornou uma mulher ousada, ela se tornou uma mulher de atitude, né, e ela se tornou uma mulher de fé, né. Está mencionada no livro dos Heróis da Fé. Ela se tornou uma mulher de fé, assim como o marido dela, né? Se uniu ao marido dela, juntos no mesmo propósito, né? Honrou ele, né? Teve outra atitude, né? Ao invés da atitude anterior, que ela foi submissa ao erro dele, agora dessa vez ela se uniu em fé na promessa que Deus deu para ele, né? Ela acreditou. Sim. Ela se tornou realmente uma mulher de Deus. Né? Ela já era uma mulher de Deus, mas ela não conseguia ter essas atitudes, né? De que nós precisamos ter quando Cristo entra na nossa vida, né? Nós passamos, né, pelo processo, Deus vai transformando o tempo inteiro, não somos perfeitos, mas a partir do momento que a gente consegue olhar em Cristo, através dos olhos de Cristo para nós, né? Através de Deus, a gente entende quem nós somos. As nossas limitações não podem nos parar, não podem nos impedir de receber a promessa que o Senhor tem para a nossa vida, né? E ela se tornou essa mulher forte, determinada, ousada, né? De fé, essa mulher que acreditou em algo que era impossível, porque era impossível, né? Aos olhos humanos era impossível. Como que poderia, né? Ela já, como nós falamos, numa idade avançada, né? Ela não menstruava mais, né? Não tinha, ela não tinha menstruação, acredito, ela não tinha ovulação. Então, realmente, só Deus poderia fazer isso, né? Paty, só cortando um pouquinho, a Renata perguntou aqui, o que é tomar posse? Para você, o que é tomar posse de algo? Receber algo no seu espírito verdadeiramente. Deixa eu dar vou dar um exemplo meu. Eu queria ter filhos, também em relação a filhos, eu queria ter filhos, e ao mesmo tempo eu não queria, porque eu achava que eu era muito jovem, casei recentemente, falei, eu acabei de casar, não quero ter filho agora, quero ter depois. Antes de eu me casar, eu queria casar e ter filho. Quando eu casei, eu falei, não. Quando eu quis ter, né, eu engravidei e perdi. Eu já tinha 5 anos de casado. Eu engravidei e perdi. E aí a doutora passou todo o meu histórico e tal. Falou, a gente vai ter que fazer um processo com você de um tratamento mais invasivo para você poder engravidar. Você não vai conseguir engravidar facilmente. Eu tomei alguns remédios, alguns fortificantes, não engravidei. Aí eu pensei assim, não vou engravidar agora, não, nem vou tentar, vou esperar. Mas eu tomei posse, eu acreditei, eu tomei para mim. Falei, peraí, o Senhor falou que ia me dar um presente. Um dia eu fui num culto e o pastor daquele culto era uma igreja bem simples. Ele falou assim, o Senhor vai te dar um presente. E ele falou assim, estenda sua mão. E quando eu estendi a mão, eu vi que dentro do presente tinha uma criança. E eu tomei posse daquele presente.
Eu recebi e eu tomei Deus para mim. maravilhoso, né, Eu falei, irmãs? essa promessa é minha. Eu acredito que tomar posse é isso. Essa promessa é minha. Isso é meu. Né? E eu tomei posse. E um ano depois que eu perdi esse bebê, eu tive a Júlia. Eu engravidei da Júlia, aliás. Que tinha todas as possibilidades para não ser uma criança perfeita. Eu tive, nos meus exames de sangue, deram que eu tinha tido contato com uma enfermidade que não se manifestou em mim. Eu fui assintomática, não apareceu. E aí a médica falou para mim na minha cara, sua filha vai ter ou síndrome de Down, ou hidrocefalia, ou isso, aquilo, só coisa ruim. Mas como eu tinha tomado posse daquela promessa de que Deus me daria um filho e era para honrar o nome dele, eu falei assim, Senhor, o Senhor vai me dar um filho. Eu vou amar de qualquer jeito, eu vou amar meu filho, seja ele como for. Mas eu quero que o seu nome seja honrado, então meu filho tem que ser perfeito. Mas seja feita a vontade do Senhor, mas eu creio que isso que a doutora falou para mim não vai prevalecer. E a Júlia veio perfeita, a Júlia é perfeita. Então eu tomei posse daquela promessa para minha vida. Aquilo que Deus falou, isso é meu. E eu acreditei naquilo. Eu acredito que é isso, a gente recebe, né? E descansa, eu já recebi. Sim, e essa precisa, né, irmãs, ser uma característica nossa, né, de tomar posse, de acreditar e não olhar para as circunstâncias, não olhar para tudo desmoronando e você não acreditar. E mesmo nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre quando ela ouviu a promessa de Deus, né? A palavra em Gênesis 18 diz que Deus estava falando com Abraão e ela ouviu o que ele estava falando, né? Então, Silvana, como será que Sara se sentiu quando ela ouviu aquilo que Deus ia fazer? Como você acha que ela se portou? Porque a palavra, ela vai contar aqui, né? Qual que foi a atitude dela, né? Mesmo ela ouvindo o próprio Deus falar, mesmo algo sendo revelado para ela, ela não teve uma atitude assim, diríamos, tão bacana, né? Mas a Sil vai falar um pouquinho sobre isso conosco. Pois é, irmãs, quando ela ouviu o Senhor falando que ela ia gerar um filho, ela riu, né? Ela riu da palavra do Senhor. E isso mostrou que ela não cria. Ela não queria. Ela ouviu o próprio Devido Deus. às circunstâncias também, né, Sil? Ela olhava para ela e via a situação real dela e ouvia Deus falando algo tão grandioso que ela geraria um filho, né? Sim, ela olhou as limitações dela, né? Como mulher, fisicamente, talvez até no emocional, né? Ela não estava preparada para ter um filho. Ela achou que já tinha passado o tempo dela, né? E muitas de nós achamos que às vezes passou o nosso tempo, né? Para muitas coisas. E não é assim que o Senhor vê. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Isso é verdade, irmãs. Não é? Então, assim, muitas vezes a gente vê muito a questão do tempo também. Esse não é o tempo de Deus. Não é que a gente costuma falar? Sim, a gente fala muito, né, irmãs? Não podemos falar, mas a gente fala, né? Então, o tempo de Deus só Ele sabe para nossa vida. Muitas vezes nós comentamos coisas que nós queremos realizar na nossa vida e quando passa esse tempo, né, há uma espera, há uma expectativa, há uma preparação, há um processo que Deus está permitindo que aconteça na nossa vida para a gente receber a bênção dele. E de repente a gente viu o que acontece. Eu estava conversando com a Paty ontem, né? Tantas coisas que nós confidenciamos uma para a outra. Ela mesma falando, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu queria que acontecesse. E hoje está acontecendo, se cumprindo na vida dela. Assim como está se cumprindo na sua, na minha. Deus é maravilhoso, irmãs. E na vida de cada irmã. Então eu creio que ela não colocou... ela não teve fé nela própria, né? De entender, não, se o Senhor está falando, Ele vai realizar, não importa como. Eu devo apenas crer e esperar nele. Né? E essa é uma grande lição da história de Sara, né? Da questão de você ouvir algo da parte de Deus. Quantas vezes aí, irmãs, coloca aí para nós,
Você tem promessa de Deus na sua vida? Deus já falou algo com você a seu respeito, a respeito da sua casa? Esses dias eu me lembro, nós estávamos numa live com a Renata, com a pastora Renata, e ela estava falando, irmã, anota aí as promessas. Irmã, eu comecei a assinar no meu caderninho, porque eu tenho um caderninho, né? Nós ensinamos, esse aqui é o cadernão, viu, irmãs? Mas eu tenho os caderninhos. Então, assim, nós precisamos alimentar a nossa fé. Porque às vezes Deus, como você está falando, Deus fala algo, mas passa tanto tempo. Né, irmãs? Vocês têm promessa de Deus na vida de vocês. Deus falou algo a seu respeito. Né? Então, nós precisamos acreditar. Né? Nós não podemos pensar assim, mas Deus... Deus não vai fazer, não. E assim, irmãs, ela riu, né? Como você estava falando, ela riu. Ela não acreditou devido às circunstâncias. E mesmo assim, Deus fez. Deus fez na vida de Sara, Deus faz na minha vida, na vida das irmãs, na sua vida, porque Ele é Deus. É tudo como a Paty contou o testemunho dela, para que o nome dEle, né, seja glorificado através da minha e da sua vida, né? É para que nós possamos servir ao Senhor, né, em amor, em verdade, né, para que as pessoas possam, né, o nosso servir, para que nós possamos levar Cristo às pessoas. Eu tenho algo assim muito forte comigo, que eu sempre comento isso na minha casa, que mais incrível que o milagre é o processo. Então Deus às vezes está querendo, você tem algo de Deus para receber na sua vida você não tem? Tem. Mas a questão não é o que Deus vai fazer, mas é o processo que Deus tem para você chegar até lá, assim como Sara, né? Um caráter moldado, né? Quantas vezes nós ouvimos na palavra, né? Quantos homens e mulheres de Deus, o próprio Jó, me vem à mente agora, Jó, quando ele fala, né? Eu só conhecia Deus de ouvir falar, né? Mas hoje eu tenho experiência com Ele. Sara teve a experiência dela com Ele, né? Ela teve experiência ouvindo o que Deus estava falando e mesmo assim não acreditando. Nós vamos chegar agora a um outro ponto da história, né? Já indo para o final. A irmã aqui, né? A irmã Norma, beijo, irmã Norma, falando que ela foi curada. Mandando abraço para você, Paty, que ela foi curada mesmo dos traumas e dos medos. É isso aí que Deus faz mesmo nas nossas vidas, né? E já encaminhando para o final, né? Em Gênesis 21, do 6 ao 7, diz que ela recebeu, né, o filho da promessa dela, né? Quando eles ouviram aquilo que Deus tinha para ele, né? Quando Abraão ouviu, recebeu a promessa de Deus, a caminhada longa que foi até chegar, né, o dia de se cumprir o que Deus tinha falado e receber. Nós estamos falando agora, né, que ela mesmo ouvindo Deus falar, ela não deu total credibilidade ao Senhor, né? Mas ela recebeu a promessa na sua vida. Paty, comenta com a gente sobre como você acha que Sara, quando seu filho nasceu, como que ela recebeu tudo aquilo? O que você acha que foi gerado dentro dela? Eu creio que quando ela recebeu, né, essa promessa viva, né? Ela já sabia que ia acontecer, ela já estava crendo, mas quando ela viu aquilo, eu acho que ela teve um outro renovo de Deus. Ela pensou assim, bom, agora, né, eu tomei posse, estou vivenciando aquilo que o Senhor prometeu e a partir de agora eu vou conquistar aquilo que Ele falou que eu vou conquistar junto com os meus filhos, né? Então eu creio que trouxe uma nova mudança. Eu creio que aí também, que quando nós temos um filho, nós nos tornamos uma nova mulher, né? Passamos a ser outra pessoa. Eu acredito que aí veio uma nova Sara novamente. Uma mulher com mais força ainda. Uma mulher mais determinada ainda. E quando a gente recebe uma promessa, dá um gás, né? Dá um gás na gente para a gente vencer os outros obstáculos. Para a gente nunca... tá tudo benção, né? Sempre tem uma coisinha ou outra. Então, quando a gente recebe, a gente olha outra parte lá, que a gente está precisando de um milagre, uma jeitozinha ali de Deus, a gente fala assim, aquilo ali para Deus é fichinha.
eu já recebi isso agora, então aí a gente tem um renovo, né? Eu acredito que uma esperança, um gozo tomou conta dela, do coração dela, sabe? Eu acredito que uma alegria em Deus, eu acredito que ela se sentiu muito grata a Deus, sabe? Eu quando recebo algo de Deus, eu tenho me sentido muito grata a Deus. Não que eu não me sentisse antes, agradecida, obrigada e tal, mas hoje eu tenho o costume de cultivar esse sentimento de gratidão. E tem dias que eu falo para o Eduardo... É o mais importante, né, Paty, nas nossas vidas, né? A gratidão, irmãs. Tem dia que eu falo assim para o Eduardo, ai, amor, olha que gostoso, a gente está sentado na nossa casa, todos nós juntos, nós quatro, fazendo a nossa refeição, olha que gostoso. Eu sou grata a Deus por coisas assim, sabe, que parece ser tão simples, né? Mas eu sei que tem gente que não tem, né? Então, eu sou grata a Deus em tudo. Eu acredito que nesse momento ela se tornou muito grata a Deus. Eu acredito que ela um gozo, um regozijo tomou conta dela, sabe? E é isso que nós devemos ter dentro de nós. Quando o Senhor faz algo na nossa vida, mesmo que seja algo simples, sabe? O fato de estarmos aqui juntas, o fato de nós conhecermos a palavra do Senhor, de poder desfrutar. Que presente, né, Paty? Poder estar na presença de Deus, né? Poder falar dele, né? Em países que nós não podemos nos reunir e falar dele, e nós podemos. Isso é maravilhoso, somos privilegiados. Enquanto a Paty estava aqui falando, né, sobre como foi ela sentir isso, como Sara, né, recebeu tudo isso na vida dela. Lá em Gênesis 21, no versículo 6, diz assim: E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Né? Que alegria na promessa de Deus, não saber que só você desfruta, mas que os outros também, as outras pessoas, elas vão desfrutar daquilo com você, né? Quer comentar algo? É contagiante, eu creio nisso, né? Foi contagiante e é contagiante, né? Quando nós nos agradamos em Deus, aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, nós podemos contagiar as pessoas que estão perto de nós. Nós podemos passar isso para os outros. Nós podemos ministrar isso para os outros, né? Como é importante, como é bom quando uma pessoa chega assim, tão desanimado, tão triste, com tantos problemas, e chega uma irmã perto dela e fala assim: ô irmã, que bom te encontrar. Você é uma mulher tão linda, uma mulher de Deus. E aquela irmã com aquele sorriso no rosto começa a falar palavras de vitória, né? E a alegria que ela sente, né? Aquela alegria que ela sente no Senhor, aquele riso dela, passa para o coração daquela outra pessoa, o coração daquela irmã, daquele irmão, né? Então, isso é contagiante, né? Amém, glória a Deus, né? Isso mesmo como a Paty falou, né? Nós vamos nos contagiando, né? Nós vamos, como esposas também, né? Contagiando a nossa casa também, né? O seu papel é estar lá, irmã, sempre crendo, lembrando, né? O seu marido, a sua família, né? Das coisas de Deus, né? Trazendo a presença de Deus, né? Para o seu lar, porque eu acredito que Abraão, né, que ficou firme ali mesmo naquela situação de não acreditar também. Quantas vezes ele poderia ter duvidado, né, junto com ela, né, se ela também, né, a palavra diz que ela riu. Então assim, mas ele estava lá firme. Então nós precisamos ser essa esposa, né, que como Sara, submissa, que mesmo em meio de, meu Deus, será que Deus vai fazer ou não vai fazer? Mas ali permanecer. Sil, qual você acha que são... Quais as atitudes que nós devemos ter para manter em nós as promessas de Deus, né, durante a caminhada? O que você acha que nós devemos fazer para que nós não venhamos desfalecer e não deixar de crer? Algumas irmãs estão comentando aqui, né? Eu passo por um processo, mas eu creio no milagre. E nós sabemos disso. Todos nós passamos por um processo, amém? Só que nós precisamos tomar atitude, né? Então, assim, se eu sei que nós precisamos ter atitude forte, como nós estamos falando aqui, né? Sobre uma característica, né? Ter fé, ser ousada, né?
Então, eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente, ô Sil, sobre como é que nós devemos fazer para manter as promessas, né? Continuar crendo, continuar firme naquilo que Deus nos falou. Bem, eu acredito que, em primeiro lugar, crer no nosso Pai, no que Ele fala para nós, ter um relacionamento com Ele, né, verdadeiro, é muito importante. Nós temos que ter comunhão com Cristo, perseverar, lançar fora o medo, não procrastinar as coisas que o Senhor coloca na nossa vida. O medo e a procrastinação, né, Sil, tem parado, né, muitas filhas, né? Sim. E como você falou, nós temos que ter atitudes, práticas mesmo. O Senhor, às vezes, Ele dá uma bênção, mas Ele quer que a gente se levante e vá fazer. Eu vou te dar uma bênção. Eu vou te dar um filho. Ai, o que precisa para eu ter Obedecer um filho? na direção, né? Como Sim. Ele falou para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, assim, ele confiou, né, naquilo que Deus tinha para ele, né? E tomou a atitude, né? Sim, ele tomou toda uma posição ali. Ele e Sara, né, como esposa. Como esposa, ela obedeceu a ele e foi com ele. Ela tinha uma vida de conforto, ela tinha uma vida... Eu estava lendo a história dela, na época que ela estava onde ela estava, antes de sair da parentela dela, ela tinha uma vida confortável. Na cidade onde ela morava, a posição que eles tinham, a casa dela era uma casa boa, de vários cômodos, tinha todo conforto. E ela obedeceu. Como é difícil, né? Quando nós estamos vivendo uma circunstância e Deus nos fala algo e a gente tem que abrir mão daquilo e não saber o que vai viver, não saber o que tem pela frente, né? E isso é lançar fora o medo, ter coragem. Amém, irmãs? E partir para o que o Senhor quer na nossa vida. Então ela largou tudo e foi viver em tendas. Ela foi com o marido, deixou a parentela dela, deixou o conforto da família e foi viver com o marido, atrás da promessa, né? Conquistar a promessa dos dois, né? Como família, porque quando nós temos uma promessa e nós temos o nosso marido, a nossa casa, nós não podemos mais viver na dependência de família, parentela. Agora é uma família que Deus formou. E aquele propósito é para nossa família. Eu, meu marido, meus filhos. Então isso também engloba outro fato. Que muitas vezes nós queremos dar ouvido, né? Nas pessoas, ao que vai acontecer. E Deus está dando um propósito ali para você, seu marido, seus filhos. E não engloba mais parentela, não engloba mais o lugar É você e sua casa, né? Nós, a nossa casa. Deus tem uma bênção para nós na nossa casa. E é difícil, né? A gente tomar essa decisão. Não, agora somos nós. Não existe mais papai, mamãe para nos ajudar, para cuidar de nós, para nos dar apoio. É hora de crescer, é hora de ter maturidade, né? Então isso é tomar posse da promessa, é uma das características que nós mulheres também temos que ter, sabe? Apoiar o nosso marido e deixar para trás as outras coisas que não fazem mais parte da nossa vida, né? É maturidade, é cuidar daquilo que Deus colocou para gente, para Ele nos amadurecer e mostrar o propósito dele para gente. Acreditar, né, Sil? Tomar rumo, né, nesse caminho que Deus está mostrando para você. Deus deu algo para você. Realmente se colocar diante de Deus e não só esperar que de uma nuvem que vai acontecer e que tudo vai se resolver ali, porque não vai, irmãs. Não vai se resolver não, viu? Então, assim, o processo que nós passamos é para nos moldar, né, para que nós possamos ter experiências com Deus, né, para que nós possamos realmente ir além. Paty, comenta um pouquinho com a gente também sobre as características para que nós possamos manter as promessas de Deus em nós. Relacionamento com Deus.
Eu acredito que através Principal, né? Muito importante, né? Muito importante. Através do relacionamento com Deus, a nossa fé aumenta, porque a gente está ali todo dia falando com Deus, buscando a presença dEle. Né? Não é só uma oração, né, informal, é ter um relacionamento com Ele a todo tempo. A todo instante Ele quer falar com a gente, tudo fala ao nosso redor. Né? Tudo fala. Eu conheço um homem que fala tudo fala. Eu conheço uma mulher de Deus que diz tudo fala. Então tudo fala. Basta a gente estar assim preparado para ouvir, né? E esse relacionamento com Deus é a nossa base de tudo, de termos fé, de confiarmos, de deixarmos para trás coisas que nos prendem, nossos medos ou anseios. Tem prisões, né, do passado que nos aprisionam. E a gente precisa estar atento, olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade, irmãs. Olhar para dentro e falar assim, eu preciso que o Senhor me liberte nisso. E aí você vai em cima do Senhor, me liberta nisso. Porque o Senhor mostra, o Senhor fala. Sim. Aquilo que Ele quer transformar na nossa vida, o que Ele precisa mudar, né? E traumas de infância, né, nos impedem de crescer no futuro. Uma vez o Senhor falou algo para mim assim, tudo aquilo que ficou no seu passado mal resolvido, vai te encontrar no seu futuro e vai estar parado bem lá no meio. Foi quando eu estava conversando com meu pai e aí eu fiquei matutando aquilo, né? Meu pai conversando comigo, eu fiquei matutando o que ele falou e o Senhor falou tudo aquilo do seu passado mal resolvido que ficou lá atrás, Ele vai te encontrar no seu futuro, vai estar bem no meio do caminho. Então, eu nunca mais deixei coisa mal resolvida. E eu vou falando, Senhor, me ajude a resolver isso. Ou resolva, eu não tenho como resolva isso para mim. Me ajuda nisso. Né? E porque às vezes, Paty, é como foi na história de Sara, né? Tem coisas que o Senhor vai falar, como eles deram uma promessa para Abraão, sai e vai. Você toma atitude. Mas tem coisas que não pertencem a nós. Tem coisas que é só Ele que pode fazer. Com certeza. Basta confiar e buscar sobre isso, buscar em cima disso. Senhor, o Senhor me deu uma promessa, eu estou aqui esperando, eu estou crendo, né? Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Sim. O Senhor vai cumprir todas as promessas dele na minha vida. Sim. A palavra de Deus nos norteia em tudo está aqui na palavra. Então, se a gente buscar nosso Deus, farol, né? Buscar o Senhor em relacionamento e tá aqui, ó, na palavra, a gente não vai desistir, a gente não vai parar. O segredo tá aqui, é o nosso manual, né? A Bíblia é um manual do ser humano, né? Nós funcionamos conforme a Bíblia fala aqui. Então, sim, se a gente for buscando, e é através da palavra, né, que a gente vai acreditar mais. A Bíblia fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. Né? Glória a Deus. Estar em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra do Senhor, ouvir os ensinamentos através dos nossos pastores, ler a Bíblia, comer a Bíblia e ter o relacionamento com Deus. Eu acredito que é isso. Viu, irmãs? Quantos aspectos nós temos para que nós possamos deixar viva... Peraí que meu microfone está baixo, só um minutinho. Tá aqui que amarrou no pé da cadeira. Quantos são os aspectos para que nós possamos andar em fé, né? Sempre crendo naquilo que Deus tem para nós, né? Como nós ouvimos, se manter perseverante, né? Ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, né? Não somente ler por ler. Às vezes nós estamos... Tem semanas que está corrido, né? Então nós vamos ali, abrimos um versículo, né? Hoje, a facilidade, como a Patrícia que comentou, sobre outros países que não podem ouvir a palavra de Deus, né? Eu acho que, infelizmente, hoje muitos cristãos vivem acerca do seu umbigo, né? Só daquilo que Deus está fazendo para mim e não enxerga, assim, irmãos, a grandiosidade de tamanha gratidão nossa por podermos adorar o Senhor e sermos livres. Podermos vir na congregação, temos a Bíblia na nossa casa, temos a Bíblia no nosso celular. Uma irmã diz assim que ela creu na promessa de Deus,
não ouviu as pessoas, que ela tomou posse das promessas e hoje ela tem a família restaurada, irmã Ana Cláudia. Glória a Deus pela sua vida, irmã. E eu creio que isso que começa dentro das nossas famílias, em nós, vai alcançar também outras pessoas. Porque eu tenho contato com um tipo de pessoas. Eu não tenho contato com as pessoas que a Sil tem, ou que a Patrícia, ou que a Andressa. Irmãs, cada uma de nós vive em um convívio, né? Como nós falamos aqui, como as nossas irmãs, a Sil disse, num contexto. Então, Deus quer usar você, Deus quer te levar além dentro do contexto onde você está. E por isso é importante, né? Vai ser fácil? Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Porque aqui a Bíblia não... Eu lendo aqui a história, né? Nós podemos observar o inimigo falando na cabeça dela, né? Quantas vezes, irmã, você sabe que Deus vai fazer, Deus falou com você, mas o inimigo, ele vai falar algo na sua mente, né? Ele vai lançar uma seta, não vai acontecer nada, é mentira. Por isso, porque se nós dermos ouvidos ao que o inimigo tem a nosso respeito, irmãs, já era, como você disse, já era, acabou, nós não vamos caminhar. Ou a gente vai ali, caminha um pouco e desfalece. Caminha um pouco e desfalece. Precisamos, como a Patrícia diz aqui, estar ligada com Jesus 24 horas por dia, irmãs. Para que nós não venhamos a nos esquecer daquilo que ainda, irmãs, que Deus tenha falado algo para você. O mais incrível Jesus já fez. Que foi se entregar. Que foi se dar em amor por mim e por você. Então, ele fez o mais incrível. O que nós não poderíamos fazer, ele fez. Então, isso é a alegria da salvação, né? Nós precisamos ter essa alegria constante dentro de nós. Sermos gratas, como nós estamos falando aqui. Pega lá o seu caderninho, como já nós somos ensinadas, irmã. Glória a Deus, porque nós recebemos ensino. E é o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Então, assim, vai lá, anota no seu caderninho, escreve, sabe? Procura esse momento de comunhão. Ah, mas eu não tenho tempo, irmã, acorda mais cedo. A gente dá um jeito para tudo na vida. E a gente que é mulher, né? Nós temos, nossa, está cozinhando, está lavando roupa, está limpando, está fazendo isso, fazendo... Isso é crucial na sua vida, estar conectada com Deus, estar na presença de Jesus, irmãs. Isso é tão poderoso, isso é tão principal, porque vão acontecer coisas no meio do caminho. Vão acontecer situações difíceis, vão acontecer, como aconteceu na vida de Sara, né? A impossibilidade. Eu vejo com ela assim, a questão de ela ver algo e ver impossível. Deus, não vai acontecer. Irmãs, e eu sei como isso é difícil. Porque há anos eu deixei a minha gestação, a minha gravidez na mão do Senhor. E Ele falou que Ele vai fazer. E quando Ele fizer, glória a Deus. Como a Patrícia disse, louvado seja o nome do Senhor. Então, vocês estão entendendo, irmãs? Nós precisamos estar conectadas com Deus para que nós possamos ser, além de ser fortes, mas poder passar essa força, né? Quantas vezes dentro da sua casa, Deus quer levantar você. Quantas vezes eu sei que Deus acorda você nas madrugadas, né? Para você orar, para você jejuar, para você buscar a presença dEle, porque o seu esposo está precisando, né? Como Sara, ela foi uma mulher submissa, Sara foi obediente. Ela andou aliada com o esposo dela, irmãs. E Deus quer fazer isso na minha e na sua vida também, para que nós possamos transformar a geração que vem após nós. Para que nós possamos ser mulheres que são referencial, mulheres que fazem a diferença, aonde estiverem, né? Não importa a circunstância, pode ser no lugar mais difícil, mas você está sendo luz ali. Hoje à tarde, quando eu estava orando em casa, e nós já estamos terminando, Deus falou duas coisas para mim. Sobre a questão da esterilidade, e essa esterilidade não é só física, né? Alguma irmã que esteja me assistindo, igual, irmãs, eu falei que eu não engravido, né? Mas o Senhor já me curou. Junto com os meus irmãos, eu recebi a minha cura.
E ainda que as circunstâncias me digam o contrário, eu me lembro todos os dias do que Deus fez naquele dia lá. Nós estávamos na semana orando no monte, em oração. E Deus usou o irmão Marcos Vinícius para que nós fôssemos orar por cura. Né? A pastora Sabrina chegou assim para mim, vai lá para você poder receber. E eu fui curada. E lá mesmo eu contei o testemunho, porque de manhã Deus já estava falando comigo. Viu? Creia quando Deus fala algo para você e não arrede o pé. Deus falou comigo sobre esterilidade, não só física, mas algo na sua vida, né? Algo você olha e tá, isso é estéril, isso está morto, isso é motivo de vergonha, né? Que o Senhor, Ele vai restaurar você nessa noite. O Senhor falou comigo também a questão sobre o que nós falamos muito aqui, sobre essa mulher, uma mulher antes e uma mulher depois. Irmãs, é tempo de deixar de ser coitadinha. É tempo de deixar de ser oprimida. É tempo de deixar de ninguém gosta de mim. É tempo de deixar de... mas Deus faz isso na vida da irmã Silvana, da irmã Patrícia, mas Deus não vai fazer na minha. É tempo de deixar essas coisas de lado, minhas irmãs. E tomar posse daquilo que Deus fala para você, de quem você é. Por isso nós precisamos estar diante da palavra de Deus, conectadas com o Senhor. Deus quer nos transicionar para que nós possamos deixar nesse tempo. E por isso, né, Deus trouxe isso para a vida da profeta Renata, para que nós somos queen, irmã, nós somos rainhas. Você é rainha do Senhor, você é princesa. Sabe, a rainha, ela foi chamada para governar, ela foi chamada para ser forte, sabe? Chega de mimimi. Irmãs, eu vou contar algo para você. E quando a Renata, aqui a Marcela falou, é tempo de sair do deserto. É isso mesmo, irmãs. É tempo de sair do deserto e é o tempo de atravessar o Jordão. É tempo de ir mais além. Hoje mesmo à tarde eu estava pensando, quando a Renata mandou, eu falei assim, eu não vou, eu não posso pensar, eu não sei, eu não vou fazer, ou eu não posso isso. O Senhor, Deus, nosso Pai, o seu Pai, dono de toda a criatividade, dono de coisas infinitas e poderosas que Ele tem para você. Tudo que nós precisamos, nós não precisamos de referencial. Nós olhamos pessoas e, nossa, que bacana, aquela mulher me inspira algo. Mas o seu maior referencial aqui, irmãs, como eu sempre falo para as crianças, é a palavra de Deus. O seu referencial, tudo que você precisa está aqui na palavra de Deus. Então, nessa noite nós vamos orar, decretando isso sobre as nossas vidas, né? O Queen, ele não está sendo à toa. Né? Não tínhamos nada o que fazer, colocamos aí uma ideia de vamos ser Queen. Entretenimento. Não é entretenimento, irmãs. E nós nos unimos como mulheres, então assim, para que nós possamos realmente ser transformadas e mudar, transicionar essa mentalidade, assim como Sara transicionou dessa mentalidade de Sarai para Sara, de mulher que não acreditava, de incrédula, para uma mulher que viu as promessas de Deus. Assim é na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós colocamos diante da Tua presença, Deus, para Te agradecer, meu Pai, para Te louvar, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Deus, quantas coisas maravilhosas nós ouvimos e aprendemos aqui, Senhor Jesus. Eu Te louvo pela vida das minhas irmãs, Senhor, a Patrícia, a Silvana, a Andressa, ó Deus, que se disporam em estar aqui, Senhor Jesus, nessa noite, ó Deus, para que nós possamos estar em comunhão, ó Deus. Senhor Jesus, eu venho Te pedir uma bênção especial na vida das Tuas filhas que estão aí do outro lado, ó Deus. Nós estamos distantes fisicamente, ó Pai, mas nós estamos conectadas, Senhor Jesus, ao mesmo Espírito, ó Deus. Senhor Jesus, eu quero, Senhor, nesta hora, Te agradecer pela vida de cada irmã, Senhor Jesus. Te agradecer por cada processo que elas estão passando, Senhor Deus. Senhor, que nessa noite, quem tiver alguma esterilidade, meu Deus e meu Pai, tanto física, Senhor Jesus, ou algo na sua vida, Deus, uma esterilidade espiritual, caia por terra agora, Pai, no nome de Jesus. Nós nos levantamos, Senhor Jesus, como Saras, ó Deus, Senhor Jesus, mulheres férteis, Senhor Jesus, mulheres que vão além, Senhor Jesus, mulheres que não vão, Senhor Jesus, deixar de acreditar em tudo que o Senhor tem para nós, ó Deus.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós somos transformadas e aperfeiçoadas, ó Deus, dia após dia, Senhor. Deus, assim como Sara transicionou de Sarai para Sara, Deus, nós cremos, Senhor Jesus, que estamos passando dessa mentalidade, ó Deus, do deserto. Dessa mentalidade que não podemos, Senhor Jesus. Dessa mentalidade que não vamos conseguir, ó Deus, para quem realmente somos. Filhas do Eterno, salvas em Cristo Jesus. Mulheres fortes, mulheres poderosas. Mulheres que se levantam em suas casas e clamam ao Senhor. Mulheres que atraem a presença de Deus para os lares. Boas esposas, esposas submissas ao marido. Mães maravilhosas, mães dedicadas, dona de casa dedicada. Senhor, nós profetizamos nessa noite, Senhor Jesus, que nós somos mais que vencedoras, Senhor Deus, e nós cremos, ó Pai, que essa nova mentalidade, Deus, nos levará a lugares mais altos, nos levará a lugares mais profundos em Ti, Senhor. Porque quando nós entendemos quem somos, nós obedecemos. E isso é diferente, ó Deus. A nossa obediência é diferente, ó Deus. Não deixe o nosso pé vacilar, Senhor Jesus. Que mesmo em meio às circunstâncias, ó Deus, estão difíceis. Mesmo que as circunstâncias elas nos provem o contrário, Senhor. Que nós venhamos a crer, ó Deus. Crer naquilo que o Senhor tem falado para nós. Que nós possamos crer, Senhor Jesus, no Teu sacrifício, Senhor. Nós possamos ter a alegria da salvação todos os dias em nossa vida, Senhor. Pai, eu quero Te louvar nessa noite, eu quero Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio durante esses dias, ó Deus. E nós cremos, Senhor Jesus, que em breve voltaremos a estar todas unidas, ó Pai. E vai ser tão maravilhoso, Senhor Jesus. Eu quero profetizar nesse dia, Deus, algo sobrenatural da Tua presença sobre nós, ó Deus. Pai, que essa palavra não somente alcance o coração das Tuas filhas neste momento agora, mas que aonde esse vídeo chegar, aonde essas mensagens do bate-papo Queen, não só de hoje, mas outros dias, os dias que virão, das mulheres que estarão aqui, Deus, que o Senhor leve, Deus, essa mensagem, ó Pai, a muitas mulheres, ó Deus, e eu creio que elas serão restauradas e que elas serão curadas, ó Deus, e muitas conhecerão a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Irmãs, glória a Deus. Deixar a gente fica aqui na vigília, orando, né? Tão maravilhoso orar quando nós estamos com as nossas irmãs. Quero agradecer a você por esse tempo tão especial, né? Esse tempo que você parou tudo aí na sua casa, porque nós fazemos isso, né? A gente para tudo um pouquinho. Sei que tem algumas, né? Muitas têm mães. Louvado seja o Senhor, porque aqui na Petra tem muitas crianças, né? Então, nós sabemos que não é fácil, mas você está aqui conosco e eu louvo a Deus por isso. Irmãs, eu queria falar algo com vocês também. Nós temos nas nossas redes sociais o Instagram do Seja Queen. Então, assim, diariamente nós postamos. Não só eu posto, mas as outras irmãs também, elas vão postando devocional. Então, assim, irmã, curta, compartilhe isso, né? É algo de Deus para mim, para você. Então, assim, os textos são feitos, escritos com muito carinho, com muito amor. Então, assim, nós estamos a cada dia tentando melhorar mais e mais, né, para que nós possamos crescer juntas e unidas, né? Há um poder quando nós estamos juntas. E eu quero vou fazer um desafio já hoje, que nós vamos nos adentrar, né, sobre amanhã, falar sobre um pouco mais de Sara. Então, quando você for fazer o seu devocional, quando Deus falar algo com você, compartilhe mesmo, irmãs. Se você sente de compartilhar, às vezes a gente acha, mas isso não tem nada a ver. Não, tem sim. Às vezes o que você escreveu lá, o que você colocou, vai alcançar outras pessoas. Então, quando você fizer o seu devocional, nos marca lá, @sejaqueen. Conta pra gente como está sendo o seu devocional, o que Deus está falando com você. Nós vamos compartilhar também juntas. Vamos alcançar mulheres não só daqui, do Brasil, de Pindamonhangaba, mas das nações. Amém, irmã? Um grande beijo para você. Um abraço, né, enorme. Todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Que Jesus te abençoe muito. Que a sua semana seja incrível e poderosa para a glória de